Bom pessoal, hoje eu estou aqui com um transformador. O transformador é de uma máquina Bombose, máquina de solda Bombose de 550 amperes. E são 3 transformadores desse e mais 3 transformadores de secundário. Esse transformador aqui é um transformador que está desmontado. Esse transformador é gigantesco, algumas lâminas aqui no centro. Lâmina de ferro magnético, porém são 3 transformadores. Quando ele está montado ele é monstruoso. Então aqui eu desmontei esse transformador, minha intenção é desmontar mesmo. Eu vou fazer esse vídeo aí para mostrar ao pessoal como é que eles vão medir a bobina dele, também ligar a bobina dele, né? Eu tenho aqui 2 bobinas, tem uma bobina aqui e uma bobina aqui. Então essa bobina, todas as 2 bobinas que estão aqui, essa bobina ela aguenta de 110 até 380 volts, 400 volts, e eu posso também ligar ela aqui, ó. É lógico que essa ligação dessa bobina, ela é feita lá na chave da máquina de solda, onde que vai colocar esses fios em série. As bobinas vão trabalhar em série. Se eu ligar essa bobina com esse fio com este, eu vou ter aqui, ó, 2 terminais que vai aguentar de 220 volts até 380, 400 volts, ok? E eu tenho aqui, ó, são 3 bobinas dessas. Na verdade, isso aqui funciona com a gente fala seleção de fios, né? Ou acoplamentos de fios para poder chegar nessa tensão alta, mesmo porque os fios são muito grossos, né? Aqui é a saída dela, tem uma saída. Essa saída, esse enrolamento da saída é com um enrolamento espira de alumínio, muito duro e grosso, do jeito que segura a amperagem. Então esse transformador, depois eu vou mostrar para vocês o outro transformador. Esse transformador, ele está desmontado, é o transformador primário. São 3 transformadores desses, ok? Porque ele é trifásico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai medir a bobina agora, para você identificar a entrada do transformador. Então aqui eu estou com o multímetro, está na escala aqui para você ver, ó, de continuidade, ó. Vamos ver aqui se a minha câmera consegue focar. Aí está. Está na escala aqui de continuidade, eu vou colocar na escala de 600 ohms, é a escala que o meu multímetro aqui mede, ok? Então, vamos medir aqui a primeira bobina. Essa primeira bobina é a bobina da entrada de alimentação. Então, essa bobina, se eu pegar os fios aqui direito, os fios estão meio oxidados, 0,2 ohms, ok? Essa é a entrada. Ah, mas pô, que resistência baixa? Praticamente em curto. Mas é assim que trabalha. A resistência, ela tem um fio grosso, mas passa a tensão elétrica aqui de 220. O fio tem menos resistência, que pode ser mais simples. E essa tensão, ela trabalha com a frequência alta, do jeito que não fecha o curto, ok, pessoal? Aqui nós temos aqui, ó, a saída dela, que é esses 2 fios aqui, ó. Se eu vou conseguir virar para você ver aqui, ó, que é a saída dela. Eu tenho praticamente, aí tá, praticamente um curto na bobina. Mas esse curto, essa bobina, só passa indução magnética. E aqui ele gera a saída. A tensão aqui é menor, porém a corrente é muito alta. Do dia que o transformador está aqui, ele não vai gerar uma grande corrente porque o transformador está faltando lâminas magnéticas. Mas eu vou mostrar para você como funciona. Ou seja, aonde que é a entrada, a resistência é maior. Na saída, a resistência é menor desses transformadores. Ok? Então minha intenção é desmontar esse transformador. Então a intenção é isso aí. Eu vou ver com outro multímetro aqui. Eu creio que seja o mesmo. É um multímetro digital. Está. Também digital, né? O outro também era. Vou medir aqui a resistência. Aqui. Aqui, vamos ver. Aqui está a escala de resistência. Você vê que é praticamente um curta. Tá dando total na entrada aqui, ó. Já tá dando diferente. Tá dando praticamente um curto na entrada. É porque esse multímetro automático e está achando a escala de continuidade. Ou seja, na saída vai ser a mesma coisa. Porque esse multímetro é um multímetro que ele é automático. Então quando você coloca, vai aparecer ali. Vamos deixar no automático, a gente vê se a gente consegue fazer a leitura. Aqui melhorou. Aí ele sempre cai no modo. Ele fica procurando a escala. Então é um multímetro impreciso, não tem como você medir. Certo? Então você mede essa bobina com um multímetro analógico ou com um multímetro digital comum, que não seja automático. Ok? Então, vamos tentar ligar essa bobina. Bom, pessoal, eu vou energizar essa bobina.
É perigoso, porque ela está com a lâmina tudo torta aqui. Essas lâminas vão vibrar pela corrente, ela vai vibrar, vai aumentar a corrente na entrada. Mas é só para você ver como funciona. Porque a vibração desse transformador aqui, com certeza ele vai esquentar em segundos o cabo de entrada, a alimentação da entrada aqui, porque está tudo bambo. Aí ele vai aumentar a vibração de corrente, vai gerar aquecimento na bobina primária, ok, pessoal? Mas aí dá para você ver aí, depois fazer um teste rápido. É praticamente um curto, certo? Só para você ver como funciona. Aí tá. Então aí deu para você ver que esse barulho de vibração é o barulho da bobina vibrando aqui, ó. Ok? Então o que acontece? O transformador ele não pode funcionar com as lâminas bamba. Essas lâminas tem que estar no lugar presa. E aqui eu estou usando 110 volts. Se eu jampear essas bobinas, eu posso ligar em 220, que aí a minha resistência vai aumentar, ok? Eu vou até medir a resistência novamente aqui. Estava dando 0,2 ohms, eu vou colocar as duas bobinas ali em série. Você vai ver que a resistência vai aumentar. E dessa forma, não posso funcionar esse transformador, porque ele vai com certeza vibrar e vai pegar fogo aqui no meu fio. Olha bem que o fio que eu estou usando é um fio, uma tomada comum, uma tomada aqui de, acho que é 2,5 esse fio, né? Esse fio parece que é de 1,5. Ou seja, ele suporta eu ligar esse transformador. Suporta eu usar a saída dele com corrente baixa. Mas essa vibração que está aqui, com certeza esse fio vai partir. Aqui tá, aqui as duas conexões ó, que eu liguei. Mas agora eu vou ligar essas duas bobinas em paralelo para você ver. Bom, pessoal, aqui como eu tinha dito, aqui eu associei, aqui, ó, eu soldei as duas bobinas aqui no meio, elas estão soldadas, as duas bobinas, elas estão em série. Então eu vou usar simplesmente as duas outras terminais que sobraram do transformador, ok? Então como é que funciona? Aqui, ó, eu tenho aqui essa bobina onde está a alimentação e essa bobina aqui que sobrou está dando 4 ohms agora, estava dando 2, então aumentou a resistência. Aqui no caso eu posso ligar no 220, ok, pessoal? Agora, eu falei sobre a ligação dessas bobinas tem a ligação estrela, né? A pessoa tem que ver a ligação, juntando todas as bobinas juntas, vai na chave lá, vai fazer as ligações em série, ok, pessoal? Das bobinas. Aí geralmente vem um manual para a pessoa poder fazer as ligações corretas, ok? Mas funciona dessa forma mesmo que eu estou falando, ok, pessoal? Mas então, essas bobinas são configuradas no sistema trifásico, ligação triângulo, ligação estrela. Então aí você precisa, né, de ter um conhecimento para você fazer essas ligações. Mas aqui eu estou explicando para você como você identificar a entrada do transformador. Então a entrada é sempre no fio mais fino e a saída no fio mais grosso. Isso é regra, funciona para todos os tipos de transformadores. Lógico, tem exceção que você tem que saber se é uma primária, se é um secundário, você vai ter que saber se essa bobina, quantas espiras, se tem center tape no transformador. Aqui no caso o secundário é a saída, o primário é na entrada. Então a bobina primária, eu já liguei aqui em série e vamos ligar ela aqui na alimentação, na tensão elétrica. Então você vai ver que vai vibrar menos, porque tem 220 volts circulando e a bobina está em série, então ela está suportando mais tensão elétrica. Aqui ela está em 110. Essa vibração que você vê aí, esse barulho, é realmente porque estão soltos as bobinas, ok, pessoal? Agora eu vou pegar um transformador aqui e irei mostrar para você o transformador. Esse transformador montado, esse transformador é muito maior do que o outro. Ele é um conjunto de 3 transformadores. Então, vou montar para você um transformador separado que vai ligar acoplado a esse transformador. Bom, pessoal, aqui está o transformador. Esse transformador é um transformador, um dos transformadores secundários que vai em série com aquele transformador que eu mostrei para você. Esse transformador, eu fiz uma modificação, ele é igual ao outro, ele tem 2 bobinas, ó. Uma bobina aqui, outra bobina aqui, ok?
O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu juntei as duas bobinas primárias aqui, ó. Aqui eu tenho as duas bobinas, certo? Desse enrolamento aqui. Eu tenho outra bobina desse enrolamento. Então o que eu fiz? Eu juntei as duas bobinas, que isso aqui elas trabalham em série, para dar 220. Eu coloquei elas em paralelo. Essa bobina está ligada com essa. E essa bobina tem um fio aqui, ó. Não sei se você dá para ver. Tem um fio aqui, ó, que está aqui embaixo pendurado. E liga essa bobina nessa outra bobina. Elas estão em paralelo. E eu alimentei com 110 volts. Então, é um transformador mais prático para a gente poder funcionar aí. Então, pessoal, eu vou medir agora a bobina desse transformador para você ver. Tá na escala lá, aqui, ó, mesma escala. A escala de 600 ohms. Então, vou medir para você essa bobina. Aqui estão as duas bobinas, elas estão em paralelo. Eu tenho aqui meio chato para poder. Bom, essa bobina está praticamente um curta. Ok, pessoal? Essa bobina está dando mais ou menos o curto. Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar uma bobina aqui e provavelmente elas estão em paralelo. Bom, pessoal, aqui eu estou medindo aqui, ó, soltei um fio onde eu fiz o acoplamento das duas bobinas. E eu estou medindo aqui, veja bem, meu multímetro está aqui, mas dá para você ver, ó. Esse multímetro, vou até puxar para cá para você ver melhor. Esse multímetro, ele não tem precisão suficiente para medir a resistência mínima. Mas eu creio que está em torno de 0,1, menos de 0,1 ohms. Veja bem que ele cai para 0,1, 000 é 0,1 ohms. E essa bobina é uma bobina que tem a resistência menor do que o outro transformador que eu medi. Então esse transformador é um transformador secundário, mas eu fiz um acoplamento das duas bobinas. Mas se você fizer um acoplamento de uma bobina dessa, ó, no primário, né? Se você fizer um acoplamento, tirar o multímetro um pouco aqui. Aqui está muito ruim para me filmar, pessoal, porque o lugar não está legal não. Mas aqui está. Se você fizer, e parece que é pequeno aqui minha mão, aqui, mas esse transformador é grande, tá, pessoal? Ó, aqui eu tô com o palmo aqui para cima aberto, ó. Veja bem. Então o que acontece? Esse transformador é um transformador que eu fiz o acoplamento das bobinas, mas se você fizer um acoplamento invertido, esse transformador vai vibrar e vai aquecer muito rápido. É porque é o seguinte, as linhas de transição do campo magnético, as linhas de campo magnético, elas têm que estar no mesmo sentido. Se você fizer um acoplamento, invertir o fio, por exemplo, essa bobina, você inverter o fio do acoplamento dessa bobina com esta, as linhas vão ficar ao contrário e ele vai aquecer, entendeu, pessoal? Então o que eu fiz? Você faz o acoplamento, você identifica aqui as linhas. Se caso você ligar o transformador ele aquecer, você inverte a linha. E assim que você liga, esse transformador vai vibrar muito, se ele tiver com as linhas de transição invertidas. Mas aqui, do jeito que eu fiz, eu vou ligar para você ver, porque eu uni essas duas. Por que eu uni isso aqui? Porque se essas bobinas aqui, se eu ligar essa bobina e energizar esse transformador só com essa bobina ligada, eu vou ter as duas saídas do transformador aqui, ó. É aqui e aqui onde está esse parafuso. Vai acontecer que essa bobina vai gerar um campo magnético e essa vai ter alimentação dessa bobina. Aqui, ó. Ok, pessoal? Só que a alimentação dessa bobina vai ser alta tensão. Uma tensão muito alta. Porque ela vai estar pegando aqui, ó. Veja bem como é que funciona essa linha de transição. Ela vai estar pegando a alimentação gerada aqui pelo campo magnético, vai gerar uma tensão aqui, e a tensão daqui vai gerar uma tensão no outro fio secundário, no fio primário que está aqui dentro.
Então é por isso que vai aquecer e vai dar uma sobrecarga aí de alta tensão, e é perigoso. Então você acopla as duas bobinas para isolar isso, entendeu? Então vamos desligar ele aqui, ó, e eu vou energizar esse transformador. Como esse transformador tá com, como esse transformador tá com todos a gente fala lâminas magnéticas, que são essas lâminas aqui, ó, parafusada em cima e embaixo, veja bem, tá parafusada embaixo também. Então essas lâminas magnéticas estão parafusadas, esse transformador não vai vibrar, ok? Porém a corrente é muito alta. Então a gente vai fazer um teste, eu vou energizar ele agora. Aqui está, ó, eu estou usando o fio aqui, ó, mesma coisa. Esse fio é de 1,5, eu vou alimentar ele, ó. Ok, ele está alimentado. Vou medir a tensão para você ver na corrente alternada. Então a gente vai pôr na escala de corrente alternada, eu vou colocar 600 volts. Na alternada aqui embaixo, né? Eu minto aqui. 600 volts. Onde está aqui escrito Hertz. Tem aqui o símbolo da minhoquinha aqui. Tem uma corrente alternada. Então, a gente vai medir aqui, ó. E está gerando um campo magnético aqui já, ó. Vou puxar ele aqui para você ver a bobina. Aqui, ó. Ali está, ó, multímetro. Vou medir aqui, ó, a tensão elétrica aqui, que é nesse de baixo, e no de cima aqui, ó. Vamos lá. Tá aí, ó. 120 volts. Certo? Então, aqui, ó. Vou levantar para você ver, ó. Este fio aqui, ó. Que eu tô pondo o cabo aqui. Esse aqui tá entrando na tensão de 120 volts. Olha lá, ó. 120. 121 volts. Ok? Então, vamos ver a saída desse transformador. Vamos medir a tensão de saída. Então, o multímetro aqui, ó. Aqui já é mais arriscado. Vou pôr esse multímetro aqui, ó. Tô sem espaço aqui, pessoal. Aí dá pra ver. Aqui a tensão de saída. Aqui tá o multímetro, ó. Um cabo aqui. E o outro cabo que tá esse terminal aqui, ó. Tô usando, lá tá saindo 16 volts, ó. 16,9 volts na saída, ok, pessoal? A gente vai fazer um teste de corrente. Vou até arredar o transformador, vamos ficar só com os terminais dele, ok? Então, porque eu não quero que esses dois fios encostem. Então eu vou arredar ele, ó. Deixa que você vê. Tá aqui os dois fios vermelhos, ó. Que é um cabo, né? Cabo comprido. Eu tô sozinho, não tem como mostrar o cabo para vocês aqui. Vou dar uma pausa aqui. Vou pegar um alicate mais forte e um amperinho para ver quantos amperes ele vai gerar aí. Bom, pessoal, eu não encontrei nada para me testar. Eu achei esse prego aqui. Esse prego me parece que é uns 6 milímetros. Eu não tenho nada realmente para testar. Vou prender com o alicate. Se ele não partir antes, a gente vai ver a corrente que vai estar passando aí. Então, vou colocar aqui na escala de 200 amperes para a gente ver se consegue chegar, ver mais ou menos qual a corrente que está passando nele. Vamos ver, pessoal, se vai gerar alguma corrente. Tá meio dando choque aqui. Vamos ver? Lá está, pessoal. O fio partiu. O prego partiu, pessoal. Bom, pessoal, eu peguei aqui um parafuso aqui de uma barra roscada. Mais ou menos 8 milímetros. Vou medir lá, arredar um pouquinho um amperinho para não queimar o amperímetro. Aí está. Aquecendo muito. Sempre o fio mais fino é a entrada. Então aqui, pessoal, eu usei esse cabo aqui que está ligado aí na alimentação. E sempre assim, ó, o transformador nem sequer mornou, nem tá morno, tá frio. Então dessa forma,
é um transformador de alta corrente e chega com as outras bobinas associadas em ligação triângulo ou ligação estrela. Você pode ligar ele associado aos transformadores em 360, 400 volts trifásico, ok, pessoal? Esse transformador é um dos transformadores que eu tenho aqui, mais dois desses. Era de uma máquina que a gente desmontou e infelizmente o meu cabo não deu para fazer o teste total para você ver. Nem o cabo e nem o meu amperímetro ali, que parece que está danificado. Infelizmente eu fiquei devendo essa parte, mas eu sei que pela experiência que eu tenho para o transformador que estava funcionando na máquina, eu sei que ele chega a 200 amperes simples aqui. E quando ele está trifásico, ele vai chegar aí a 400 amperes. Muito fácil, fácil. Ok, pessoal? Então, não sei se tem ajudado a dica aí. Sempre assim, ó, liga o transformador sempre o primário. Rolamento mais fino, secundário, rolamento mais grosso. No primário, resistência mais alta. No secundário, resistência mais baixa, se for medir no multímetro, ok, pessoal? E espero que tenha ajudado. E muito obrigado a todos. Se inscreva no canal aí, deixa esse like aí. Depois eu irei fazer outros vídeos aí, enrolando até uma série de transformadores, onde nós vamos enrolar transformadores. Vamos enrolar um transformador semelhante para a gente fazer uma ponteadeira, ok, pessoal? Lembrando que esse transformador também dá para você colocar um time ali no temporizador. Você pode utilizar ele como uma ponteadeira. Ok, pessoal? Obrigadão a todos. Até mais.